Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Webinar Tático. Nessa noite a gente tem uma parceria aqui muito especial para trazer esse conteúdo para vocês, junto com o pessoal aqui da Modelai. Logo mais a gente vai fazer as apresentações devidas, né? Mas o intuito da live, do webinar de hoje é, a partir dos dados que cada uma das nossas empresas tem e trabalha constantemente com nossos clientes, trazer insights, né, para esse ano que está começando, tanto do que se refere em relação à gestão de custos e também na parte de valores de venda, viabilidades, e aí sim, dessa forma, conectar essas duas frentes junto a esse objetivo comum, que é a nossa área aqui da construção civil. Então, antes de a gente começar aqui no conteúdo, vamos para aqueles recados paroquiais, né? Então, quem está assistindo aqui pelo YouTube, pode curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal da Tático. Nesse ano, a gente vai ter uma recorrência aqui de conteúdos, a gente está se programando internamente para disponibilizar mais conteúdos, não só referente aos cases, aos nossos bastidores, mas também a partir do que a gente está trazendo e trabalhando nesses dados, trazer cada vez mais insights aí para o mercado. Então, se puder compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever no canal, a gente agradece bastante. Também comenta de qual cidade você está falando, para a gente entender um pouco aqui do público, né? Os dados que a gente vai trazer são mais direcionados aqui para Santa Catarina, para o litoral norte, mas se você está acompanhando aqui de algum outro lugar, pode colocar aí nos comentários, que a gente vai ficar feliz de saber de onde você está nos prestigiando. A gente também está ao vivo no Instagram, então, para quem quiser acompanhar pelo YouTube, comenta webinar na live do Instagram, que a gente encaminha o link da transmissão via DM aqui para o YouTube também. Vou passar a bola, então, aqui para cada um rapidamente, né? Começando aqui primeiro, deixa eu me apresentar, né? Antes de tudo, sou o Danilo Casagrande, sou engenheiro civil de formação, atuo já com gestão de custos há pelo menos, no mínimo, 10 anos aí, acho que mês que vem estou completando 10 anos de formado, mas atualmente estou direcionado aqui para o setor financeiro e de marketing aqui da Tático Soluções. Então, vou passar a bola aqui para o Felipe fazer as apresentações e depois para o José e para o Leandro também. Muito boa noite, pessoal. Então, eu sou o Felipe, sou um dos sócios da Tático. Aqui na Tático eu atuo como diretor executivo, então eu sou responsável por toda a parte da estratégia da empresa. E, obviamente, quando a gente fala de estratégia de uma empresa de prestação de serviço, eu estou muito em contato com os nossos clientes. E uma das coisas que a gente sempre conversa e fala que a gestão de custos é uma relação ali de custo-benefício, ou seja, a gente tem que pensar do ponto de vista custo, orçamento, cronograma, mas também sobre a venda, fluxo de caixa, como que está o mercado. E está bem interessante esse nosso encontro aqui de hoje, porque o pessoal aí, o José e o Leandro, eles vão dar esse contraponto, né, o outro lado da balança, para de fato a gente ter uma discussão de alto nível. Então, vou passar a bola aí primeiro para o Leandro, depois para o Zé se apresentar e a gente, de fato, começar a apresentar alguns dados para vocês. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado, Danilo. Boa noite a todos. Feliz aí com a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem feito aí nos últimos anos. Também feliz aí com o convite, né, dessa parceria junto à Tático, empresa que dispensa, basicamente, apresentações, né, muito reconhecida no mercado. E a gente eu venho basicamente da área econômico-financeira, sempre trabalhando com projetos complexos ou projeções de fluxo de caixa bastante complexas, e o mercado imobiliário ele não é diferente, né? Quando a gente vai analisar um empreendimento, basicamente a gente está fazendo a análise de um recurso que entra, um recurso que sai, que no final das contas vai ter uma série de indicadores econômico-financeiros que saem dali, né? Claro que lá na ponta a gente está falando de uma obra, de um prédio, né? De um resultado comercial, de um resultado operacional, mas a gente tenta trazer essa visão bem focada em dados, né, para que a tomada de decisão no dia a dia dessas empresas ela seja realmente racional, né? A gente entende que outras variáveis elas fazem parte do processo e vamos expor um pouco com dados isso, né, esses trabalhos aí dos últimos anos,
mas a gente vai tentar trazer esse enfoque, né, do quanto uma velocidade de vendas, do quanto um parcelamento extremamente longo ou um pouco mais curto pode vir a ser estratégico ou a prejudicar algum tipo de estratégia dessas empresas. Então, passo a palavra aí para o José, né, também sócio da Modeleye aí, para que possa se apresentar. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar presente online aqui com todos vocês. Agradecer essa parceria com a Tático, uma empresa que a gente, com certeza, dispensa comentários e são grandes parceiros nossos. Então, muito bem. Meu nome é José Corrêa, eu também sou engenheiro civil de formação, já atuei em frentes de execução, hoje sócio da Modeleye Solution, e estou há 17 anos no mercado imobiliário, e dessa trajetória, em torno de 10 anos aqui no nosso litoral norte de Santa Catarina, participando tanto da execução de empreendimentos, o planejamento, expansão, e também a parte de direção comercial das incorporadoras. Então, nosso bate-papo de hoje vai ser muito produtivo, espero que todos vocês saiam com insights muito positivos, né, que acrescentem muito na rotina e no dia a dia de vocês, para, de fato, planejar 2026 com essas tendências de mercado que a gente vai estar trazendo. Muito bem, muito bem. Então, apresentações feitas, eu vou compartilhar aqui a apresentação que a gente preparou. E aí, só para contextualizar rapidamente, né, a gente já fez as devidas introduções, mas como a gente vai falar muito aqui referente a dados, faz sentido da nossa parte aqui contextualizar de onde estão vindo esses dados, né, ou pelo menos boa parte deles. Então, a Tático já atua aí com gestão de custos há quase 8 anos dentro do mercado. A gente atua com obras em todo o Brasil, mas nossa especialidade, nosso foco aqui está na região de Santa Catarina, né? Então, aqui são números totais para trazer para vocês. Hoje a gente ultrapassou já a barreira de 6 milhões de área construída em todos os empreendimentos. Já são mais de 250 clientes que confiaram na Tático, considerando aí mais de 600 obras. E hoje a gente está ultrapassando o valor de 13 bilhões em valores orçados. Então, os dados que a gente vai mostrar a partir de então são, óbvio, né, um recorte desses dados, mas todo esse trabalho, toda essa análise foi feita a partir daí. Passando a palavra, então, agora para o Leandro, para contextualizar um pouco mais sobre a Modeleye. A Modeleye é uma empresa de tecnologia que nasceu como consultoria, né? Então, nos aproveitamos aí de mais de 10 anos de know-how no mercado imobiliário, também com um foco direcionado aí para Santa Catarina, né? Para o litoral norte, apesar de termos sede em Curitiba. Nos aproveitamos aí desses 10 anos de know-how para desenvolver uma série de tecnologias que ajudam e apoiam hoje os tomadores de decisão dentro das incorporadoras. Dentre essas tecnologias, a nossa plataforma, onde a gente consegue trabalhar ali desde a viabilidade do projeto até o acompanhamento via controladoria, né, e também a parte de estratégia comercial e vendas, tá? Então, a gente tem basicamente esses 3 módulos funcionando hoje com integração aos sistemas operacionais aí que as incorporadoras se utilizam, e aí por meio dessas tecnologias que a gente tem conseguido, né, nos últimos anos aí, coletar uma série de dados em relação ao mercado. Também temos aí algumas dezenas de empreendimentos que a gente já teve a oportunidade de fazer os estudos de viabilidade, também o acompanhamento via controladoria, e é a partir desses dados também que a gente vai trazer um pouquinho de insights, né? Então, não tem tanto a ver com feeling o que a gente vai trazer de conclusões aqui. A gente está, de fato, colocando a nossa base de dados aqui, um pouquinho dela, né, para que vocês possam também ter os insights, né, e receber esses dados. Certo. Então, aqui é um pequeno resumo aqui de todos os tópicos que a gente vai abordar. Então, começando aqui, trazendo a visão de custo, né, dessa equação, o Felipe vai trazer algumas análises comparando o que a gente tem hoje de CUB, né, de custo unitário básico de Santa Catarina, comparando com os números que a gente tem de obras que a gente está acompanhando, né? Então, a gente vai perceber ali uma significativa diferença. Então,
passo a bola para o Felipe aqui para contextualizar um pouco mais sobre esses dados. Então, vamos lá então, pessoal. Sim, quem acompanha já a Tático, tá, ou teve algum evento ou palestra, principalmente do ano passado, talvez tenha visto uma palestra nossa, tá, onde a gente fazia uma análise de como o CUB é calculado. E aí a gente fazia demos, né, N conclusões sobre as questões do CUB, enfim, erros de cálculo. E aí agora a nossa ideia, tá, é ir um pouco mais além. Além de a gente analisar como o CUB é calculado, é trazer para vocês uma análise de fato, tá, de qual que é o custo real. Então, o que a gente fez? Tá? A gente pegou 72 obras, tá? Obras que foram orçadas ou acompanhadas em 2025 e agora em janeiro de 2026. As obras centralizadas desde ali da região da Grande Floripa, vocês vão ver que permeando todo o litoral, né, de Floripa para cima no estado. E aí só aquele disclaimer, né, para que de fato a gente consiga, vamos dizer assim, comparar banana com banana, a gente excluiu dessa análise, tá, custos com terreno, qualquer custo ali com despesa com venda, administração, financiamento, enfim, o que no mercado, né, a gente chama de custo indireto, né, mas mais corretamente são despesas. Tá? E aí com isso, tá, feito tudo isso, eu já quero trazer uma primeira análise para vocês, tá, que é um comparativo aqui da Tático, do CUB que a gente chega, tá, por padrão de obra versus o CUB do Sinduscon. Tá? Então, quando a gente pega o CUB do padrão médio, tá, não é o CUB médio, só outra observação, o CUB médio, que é a média de todos os CUBs, hoje está na casa de 3.019, mas quando a gente vai para o CUB de padrão médio, tá, a gente tem um CUB atual de 2.951,57 centavos. Quando a gente pega as obras desse mesmo padrão de acabamento na Tático, a gente já tem em reais, né, um custo por metro quadrado de 3.429,14. Ou seja, tá, o nosso padrão médio está na casa de 1,16 cubes em média. Também lá no final a gente vai falar um pouco do potencial de economia que as incorporadoras têm na negociação. Tá? Quando a gente já compara com o alto padrão, enquanto o CUB alto padrão do Sinduscon está na casa aí de R$ 3.271, o nosso chega na média R$ 4.367,98, ou seja, quase 1,5, né, cubes. E aí a gente tem mais uma situação, principalmente tratando em Florianópolis, Litoral Norte, empreendimentos agora saindo na beira-mar, empreendimentos frente-mar, tá, do Litoral Norte, são empreendimentos luxo, que é uma categoria que nem tem no Sinduscon. Esses empreendimentos luxo chegam a passar de 2 cubes por metro quadrado, totalizando 6.128. Quando a gente faz essa análise, tá, em percentual de variação, aí aqui a gente já tem um primeiro dado bem interessante para a gente dar uma parada e pensar um pouquinho mais. Tá? Além de o CUB já ter discordâncias aí no mercado como um todo, se ele está servindo ou não está servindo realmente como um índice para referenciar um mercado, a variação entre padrão no CUB é muito baixa. Enquanto do médio para o alto, tá, a gente está basicamente aumentando 11% do nosso custo. Quando a gente traz isso para Tático, quando a gente sai do padrão médio para o padrão alto, a gente aumenta o custo aí, em média em 27%. E quando a gente sai lá do médio, tá, e está considerando o luxo, a gente aumenta então em 79%. Então já um primeiro dado bem importante para quando a gente concluir aqui, conversar um pouco de tendência, é que a variação do padrão do nosso empreendimento ela tem muito mais impacto real do que os indicadores nos apresentam. Tá? E aí eu comentei, né, que a gente ia trazer uma comparação, tá, também sobre questões reais. Tá? Então, primeiro, olha como a variação é muito grande. Tá? Então, lá no padrão médio, a gente tem aqui dentro da obra da Tático, lembrando, né, que a gente não tem alguns custos aqui dentro, mas a obra que melhor performou do ponto de vista custo no padrão médio, em casa de 0,8 cubes, a que performou
tá? Vamos assim, de forma pior do ponto de vista custo, quase 1,4 CUB. Aqui são obras que são vendidas como um padrão médio, mas muitas vezes tem escolhas de material, tá, que não condizem com um padrão de venda. Vou dar um exemplo real, uma discussão que a gente teve na semana passada com um cliente aqui da casa, que ele constrói majoritariamente esse padrão médio e ele está indo para um padrão alto. E aí ele se assustou, né? Ele estava acostumado ali, os orçamentos deles na casa de 1 CUB, e se eu não me engano, o orçamento dele ali chegou em primeira experiência em um padrão alto, na casa de 1,3, ele se assustou. E um exemplo que a gente mostrou para ele foi a escolha de portas. Ele fazia com determinado tipo de porta, nesse padrão alto ele estava indo para a Trada como fornecedor, e só num item ele basicamente estava dobrando o valor. E aí a gente fez um exemplo aqui bem interessante para vocês no próximo slide, que é o seguinte: a gente simulou, esse dado é de uma obra real, tá? Uma obra em Balneário bem alta, então ela tem 28 mil metros quadrados, por ser uma obra com índice de CBOTs bem elevado, ela tem uma taxa de aço, tá? Média aí de 50 quilos por metro quadrado, tá? E temos quase 1.400 toneladas de aço. E o que a gente fez? Além de fazer orçamento, cronograma, a Tático faz acompanhamento de obra e a gente é plugado, tá, em ciências, enfim, de algumas incorporadoras, e a gente consegue pegar em tempo real, tá, o que diversas incorporadoras estão comprando. Então, isso que está aparecendo na tela para vocês é dado de compra real, separado por trimestres, tá, em 2025. Então, vamos pegar ali um exemplo do quarto trimestre, que está mais próximo da gente, tá? A incorporadora que melhor comprou o aço, tá? O aço ali a gente pegou o de 10 milímetros como exemplo, ela comprou a 4,72 o quilo. Tá? A que pior comprou, ou seja, que pagou mais caro, pagou 6,13 o quilo, uma variação aí bem próxima a 30%. Quando a gente traz essa variação para aquele exemplo daquela obra real, tá? E faz, claro, que aquela continha de padeiro, mas só para a gente ter uma noção, tá? A gente tem uma diferença de R$ 1,41 no quilo, vezes a taxa, vezes a área, a gente chega a um potencial aí de variação de próximo a 2 milhões. Então, claro, pessoal, é só um exemplo aqui, com dados reais, mas para mostrar como dentro do próprio padrão eu tenho essa variação. Tá? Então, o que a gente quis trazer aqui para nortear bem as nossas conversas e depois comparar com o preço de venda, é que o padrão, a escolha de acabamento, onde eu vou posicionar o meu empreendimento, claro que impacta muito na venda, mas também impacta muito no custo. Né? A gente viu uma variação muito maior que o CUB. E também a gestão, né? Eu tenho um controle, eu tenho uma boa organização orçamentária de suprimentos, também tem um impacto operacional bem grande. Mas agora vamos falar um pouquinho aí com o pessoal da Modelai sobre o outro lado da balança, né, sobre o lado de venda, para ver como é que a gente vai amarrar todas essas informações. Perfeito, Felipe. Bom, trazendo um pouquinho aqui também de dados reais que a gente tem, assim como o Felipe comentou, né, a gente está conectado em muitos ciências, a gente está conectado em algumas bases de dados e a partir delas a gente consegue trazer algumas análises legais. Mas antes de eu entrar nessa análise em específica, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o mercado. Basicamente, né, quando a gente coloca uma lupa no mercado do litoral norte de Santa Catarina, a gente está falando do mercado imobiliário que tem um comportamento bastante específico, né, diferente de outras regiões do Brasil, onde você tem uma atuação das incorporadoras e até de outros players, como bancos, por exemplo, né, financiando obras, enfim, de uma maneira um pouco mais intensiva do que de fato acontece na região. Ou seja, né, isso significa que o capital utilizado para as obras, né, o capital utilizado pelas incorporadoras para colocar os empreendimentos em pé, muitas vezes ele vem dos próprios clientes ou até de investidores, né, que aceitam entrar no risco ali do empreendimento, às vezes no começo, suportando uma exposição de caixa para que ele venha a ficar de pé. Né? Esse é um comportamento bastante específico e que gera uma série de impactos que eu quero
colocar aqui nos próximos slides. Mas qual que é o ponto que eu quero colocar? Talvez como um pilar, né, de bom funcionamento para o mercado da região, a gente tem essa questão de você ter uma demanda recorrente pelos produtos que são ali lançados, né, tendo em vista que se você tiver uma crise de demanda, né, se eventualmente esses clientes finais parassem de comprar os empreendimentos ali na região, né, projeta-se que você poderia ter uma queda nessa fonte de financiamento dos empreendimentos e, consequentemente, um atraso nas obras ou até mesmo uma falha na entrega delas, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar de análise é que a gente não tem hoje um indicativo por dados gerais de mercado de que há uma crise de demanda, né? Mesmo tendo uma situação econômica no país de uma taxa de juros elevada, o que faz com que os investidores, os clientes pensem duas vezes, né, em investir na região ao invés de investir em algum outro produto de mercado que está pagando muito bem, dado uma taxa Selic de 15% que a gente tem hoje, né? Então, esse custo de oportunidade que o cliente avalia, eu vou investir nisso em detrimento daquilo, é um competitivo, né, que as incorporadoras acabam enfrentando no dia a dia, tendo em vista esse perfil de cliente, né, que é muito comum na região, que é o cliente investidor, que faz essa conta, né, vale a pena investir nisso ou naquilo. Então, eu quero colocar esse primeiro ponto, não vejo uma crise de demanda em 2026, apesar da gente ter visto um cenário de bastante desafio em 2025. O que eu vejo é um deslocamento da curva de oferta, ou seja, a gente tem tido bastante lançamentos, esses lançamentos, o José vai falar depois, mas tem tido cada vez mais área privativa, né, eles têm sido cada vez mais verticalizados, enfim, isso faz com que o estoque das incorporadoras, eles tenham crescido, né, ao longo dos últimos anos, 2024 e 2025, isso foi bastante acentuado. Então, isso pressiona o VSO, né, a velocidade de vendas, né, em relação ao tamanho de estoque, mesmo que ela seja mantida em VGV, poxa, num ano eu vendi 30 milhões de VGV, no outro ano eu vendi 35. Mas se eu fizer a relação desse 30 milhões que eu vendi no ano para um estoque de 90 milhões que eu tinha, a gente tem 30%. No outro ano que eu vendi 35, de repente meu estoque ele já era maior ainda, já era de 100, 120. Então, o meu VSO, que é a relação desse VGV vendido versus o estoque que eu tenho, ele desacelerou. O que significa que você tem mais apartamentos, mais unidades disponíveis em estoque hoje. Volta um slide, por gentileza, Danilo, só para eu concluir aquele raciocínio ali. Então, um pouco das análises que eu quero colocar da nossa base de dados, ela tem por base aí mais de 50 empreendimentos, até acho que está um pouco subestimado esse número, mas que a gente teve a oportunidade de fazer os modelos de viabilidade. Não significa que esses empreendimentos de fato viraram o empreendimento, mas boa parte deles sim, tá? E aí o que a gente vê de saída, né? Muitas vezes essas análises de viabilidades, elas são feitas de uma maneira estática. Isso é um risco enorme para o incorporador, porque basicamente eu vejo ali uma projeção de venda, um VGV de 100 milhões, por exemplo, com um custo de obra de, sei lá, 60, né? As outras despesas, que o Felipe muito bem colocou, né? Chamado de custos indiretos, mas são despesas, de repente são mais 20, eu chego lá numa margem líquida de 20%, que parece ok, né? Me parece ser um lucro bastante aceitável, dado esse tipo de comportamento dos números. Mas quando eu distribuo isso no tempo, né? A velocidade com que eu recebo esse dinheiro, a velocidade com que eu gasto esse dinheiro, eu encontro alguns indicadores de fluxo de caixa que podem acender uma luz de alerta, e aí eu coloco ali alguns pontos que a gente tem observado, né? O primeiro deles, o custo financeiro é subestimado ou ignorado. Eu não vou ficar com o meu saldo da conta negativo. Então, quando eu projeto um fluxo de caixa e ele tem saldos negativos ali, eu vou precisar, como gestor financeiro, tomar alguma ação, captar esse recurso no mercado, vender uma unidade com deságio, eu vou precisar fazer alguma coisa para suprir aquela necessidade de caixa. E essa necessidade de caixa que vai ser suprida, ela tem um custo, né? Um custo financeiro. A gente enxerga que muitas vezes os estudos de viabilidade acabam sendo negligentes, ignorando esse custo financeiro, que tem sido cada vez mais relevante. Tá? E aí, nos próximos slides, eu vou ilustrar ali o porquê. Mas, basicamente, isso é um reflexo dos parcelamentos cada vez mais longos que a gente tem visto dentro das tabelas de venda. Quanto mais tempo eu demoro para receber meu dinheiro, significa que eu vou ter um fluxo de caixa maior para suportar, mesmo colocando alguma trava de recebimento mínimo até entrega. Tá? Volta um ali, por gentileza, Danilo. Só aproveitando esse gancho também que o Leandro estava comentando, a gente acaba escutando algumas perguntas no nosso dia a dia, né? No sentido de, há estoque demais em qual segmento, ou ainda estamos num cenário de absorção saudável?
Ou, por exemplo, quais os produtos têm uma absorção mais rápida do mercado. Com isso, a gente acaba montando uma matriz entre unidades ativas por fase, seja elas por lançamento, obra ou pronto. Também a questão da velocidade de vendas, que o Leandro comentou, o VSO, em relação a apartamentos compactos, apartamentos 2 suítes, apartamentos 3 suítes ou 4 suítes mais, né? E também em relação ao estoque, né, que seria a tua oferta, em relação à base de vendas recentes e recorrentes. Então, essa matriz, ela acaba nos dizendo quem está vendendo rápido e onde há o acúmulo de estoque. Então, no nosso mercado, segue essa demanda significativa por produtos perfil alto padrão, faz o link com o que o Felipe comentou no início, e a questão da localização, né? Então, principalmente aqui no nosso litoral norte, usando, por exemplo, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, onde a gente tem os líderes do ranking nacional em valor médio de metro quadrado, Balneário Camboriú chegando próximo aos seus R$15.000 o metro quadrado, o valor médio, né? Então, a localização, ela quer dizer muito em relação a isso, especialmente próximo à praia ou a questão dos serviços agregados. Então, de uma maneira geral, essa leitura de oferta em excesso não necessariamente seria essa análise, porque nem todo o estoque é comparável. Depende da tipologia dos serviços agregados, da localização, do projeto que está sendo executado e, por fim, a questão do preço, né? Perfeita colocação do José, né? Então, daí que vem, né, essa capacidade, né, que você tem de analisar os dados e clusterizar, né? Então, de você criar grupos para que você tenha uma precificação cirúrgica por microlocalização, né? Quadra-mar, segunda quadra, terceira quadra, muitas vezes isso vai afetar a precificação que vai ao mercado, né? E aí a estratégia de vendas, ela pode passar por você escolher em qual quartil você quer posicionar o teu empreendimento, né? Dentre os comparáveis a ele. Mas, enfim, isso daí é um detalhe um pouco mais técnico, né, do estudo de viabilidade, que a gente ajuda a chegar nesse preço ideal. Mas o que eu quero colocar desse slide aqui, brevemente, é que o que a gente tem visto é uma boquinha do jacaré que está abrindo, né? Lá em 2023, a gente fazia uma comparação entre um cenário de viabilidade, um VGV projetado, versus o que de fato estava acontecendo, performando em valor de metro quadrado para aquela região, e a gente via um descolamento bastante sutil, né? 4% mais ou menos era a variação entre o que se pensava, projetava vender versus o que de fato os negócios estavam sendo feitos. Em 2024, o desconto que passou-se a dar para que o negócio seja fechado foi um pouco maior. Em 2025, esse valor ele aumentou um pouco mais, né? Ou seja, uma tendência aí que a gente enxergou, de repente, de você acabar tomando uma decisão baseando-se, né, nos dados de tabela de vendas disponíveis, enfim, para que você faça uma viabilidade, decida fazer um empreendimento, mas que precisa se colocar com cautela, né, que de fato talvez você não consiga realizar aquele VGV, então todos os demais custos vinculados a isso, né, dentro do processo decisório, precisam também ser reconsiderados para saber se essa viabilidade é viável ou se não é um estudo de inviabilidade, né, que a gente brinca internamente, mas que muitas vezes eles existem e são muito comuns, né? Você faz um estudo de inviabilidade. Pode passar, por gentileza? Leandro, eu ia só complementar rapidinho, que infelizmente aqui a gente vê, né, uma tendência, ou nem falar que é tendência, mas uma realidade de mercado, que é nesse estudo de viabilidade, no ponto de partida, né, que na tática a gente fala que é na determinação da meta, a minoração dos teus custos. Então, lá na viabilidade, na linha de custo, tu menora eles, e o teu VGV tu majora, e na realidade o teu custo vai ser maior, se tu não pensar muito bem. E aí também na tela a gente está vendo que a tua venda, né, o que a receita vai ser menor do que o projetado, e só para reforçar a importância de fazer uma boa viabilidade, e uma viabilidade com dados reais de mercado. Perfeito, perfeito. E aí nesse slide aí eu quero colocar ainda mais uma luz de alerta, não dizendo que tudo é risco, mas que existem informações que precisam ser avaliadas com certeza, que é
aquele gráfico que está ali embaixo, ele é um gráfico de fluxo de caixa. Tá? Então, basicamente, ali em verdinho a gente tem os saldos positivos, em vermelhinho os saldos negativos, é um saldo acumulado, tá? Mas eu quero colocar que, além do VGV potencialmente, né, poder ser menor, do custo potencialmente ser maior, quando a gente distribui isso no tempo, a gente tem algum momento do empreendimento, dado uma velocidade de custo de obra muitas vezes mais acelerada do que o parcelamento que eu ofereço para os meus clientes, então você acaba tendo algum momento ali durante o empreendimento onde fica vermelhinho, né, que a gente está falando ali de um saldo negativo, que a gente chama aí de exposição de caixa, né, ali você tem uma necessidade de ir ao mercado, de arrumar alguma saída financeira para que você não fique negativo, né, para que você não tenha esse saldo negativo. Esse exemplo que está na tela é de 2022, né, um exemplo onde as tabelas de vendas, elas tinham parcelamentos médios ali de 84, às vezes 72 meses, enfim, eles acabavam sendo muito mais reduzidos, né, o mercado praticava em média essa questão, claro, passava, de vez em quando você via uma tabela ou outra já com 100 meses, algum prazo mais alongado de vendas, mas era mais comum você ter prazos menores de parcelamento aos clientes. Tá? Com o passar do tempo e com o aumento do valor médio de metro quadrado das tabelas, o que as incorporadoras encontraram de saída, né, para viabilizar suas vendas, para manter uma velocidade de vendas, foi aumentar esses parcelamentos, que nada mais é do que uma outra forma de você dar desconto para o teu cliente, né? Você não está reduzindo aquele valor, não está reduzindo o teu VGV, mas você está dando mais prazo, né? Então, matematicamente falando, você também está dando um desconto, tá? E esse desconto, esse dinheiro no tempo, hoje, ele está muito caro, porque a gente tem uma taxa de juros elevada, ou seja, você dá prazo hoje, está bastante caro, né? E a gente vê ali na curva de baixo, na curva de fluxo de caixa, que você ficou com uma exposição de caixa muito maior. Também é um empreendimento real, já no ano de 2025, a gente usou as mesmas premissas, né, de 2022 para esse empreendimento de 2025, e ele saiu de uma exposição de caixa que era mínima, era de 4 milhões, em relação ao VGV de 45, para uma exposição de 16 milhões, né, o que faz com que você tenha ali um custo financeiro bastante representativo dentro desse empreendimento, que pode, inclusive, né, apesar de uma margem de 34% que está ali, inviabilizar o negócio, né, então essa análise precisaria ser feita de uma maneira bastante detalhada na sequência para que você possa tomar uma decisão real. Pode ir lá, José. Eu ia aproveitar e falar que mais importante que esse número absoluto é que esse número representa para a sua viabilidade, né? Como o Leandro comentou internamente, a gente até brinca um estudo de inviabilidade, né? Então, esse número absoluto, o que ele representa de fato para a tua viabilidade do empreendimento? E a equação, ela é simples de entender, mas ela é muito difícil de equilibrar. Então, a gente tem o custo real, mais o custo indireto, mais o custo comercial, contingências, enfim, tem uma série de somatório de custos que precisam estar alinhados ao valor do mercado que está disposto a pagar por esse metro quadrado, né? Então, se a gente vê que o custo cresce rapidamente, ou mais rápido que o preço de venda, quer dizer que o mercado aceita, você começa a canibalizar, ser canibal com essa margem, ou ter a queima aí com o teu caixa, né? Dando esses descontos elevados. Perfeito. Pode passar para esse último slide, né? Então, o que a gente entende, né, em resumo do que a gente colocou aqui, né? A demanda, apesar de um cenário bastante desafiador aí, ela tem sido resiliente, né? Eu acho que existem várias estratégias comerciais aí que têm sido adotadas por incorporadoras, baseada em dados, né? Baseada ali em evidências do que tem sido performado, que tem funcionado para que essa demanda seja captada para si. Né, a oferta abundante, ela tem pressionado o VSO, né, o custo do dinheiro, cuidado, ele tem sido um custo invisível, tá? Então tem se ignorado esse custo, e ele é relevante, né, então não deixe de colocá-lo nas equações de vocês. E aí, por fim, né, talvez um pouco óbvio, inclusive, né, mas a competição, ela tem pressionado muito a margem das incorporadoras, e o que a gente tem visto é que o mercado não está perdoando mais a informalidade, talvez o que funcionou no passado não tem funcionado mais, né, o mercado ele tem realmente colocado uma régua bastante alta aí, eu inclusive coloco aí em termos de gestão, né, para que as incorporadoras se atualizem, né, se utilizem das ferramentas novas que existem para se manter competitivas, para entregar os compromissos que foram assumidos, tá? Então, em geral, né, trazendo uma maneira bastante objetiva, é isso que a gente
queria colocar aqui. E complementando, a questão de previsibilidade, ela não é sorte, né? Faz parte do processo. Então, vemos muita questão do produto alinhado ao mercado, esses preços definidos por valor, o processo comercial com eficiência e a gestão de custos e obras como gatilho, né? Então, existem hoje as ferramentas práticas que podem ser adotadas por imediato, seja ele no checklist de viabilidade, né, dos pré-lançamentos, o baseline com o custo e com o histórico local nosso aqui da região do Litoral Norte, os indicadores de funis, que o Leandro comentou também, TSO, ticket médio, as conversões que acabam tendo dessa parte comercial, e esses gatilhos de decisões muito claros, né? Então, a gente consegue transformar a questão do achismo por trabalho guiado por dados e gatilhos que aumentam a nossa sensibilidade, a nossa previsibilidade e a maior chance do lançamento sair dentro do que foi planejado, né? Não, perfeito. Então, considerando esses dois cenários que a gente trouxe, né, tanto de custo quanto da parte ali de vendas, e trazendo também para uma outra tendência em relação a esse ano, que na verdade, na minha visão, nem passa a ser tendência cada vez mais, mas já era uma necessidade latente do setor. Por que, então, analisar esses dados, não só em momentos pontuais de planejamento estratégico, de recálculo de rota, digamos assim, mas tornar isso uma constante dentro da cultura mesmo, da construtora, da incorporadora? Por que a gente acredita, então, aí passando a palavra para o Felipe, por que analisar esses dados é tão essencial? Não. Até teve uma pergunta que a gente deixou aqui para provocar quem tá nos vendo, né? Que é qual é o maior risco de 26, se está no custo, está na venda, no time, enfim. Eu acho que é tudo uma equação. Tá? E essa equação se inicia para cada incorporador com várias incógnitas. Então, eu tenho um X, eu tenho um Y, eu tenho um A, eu tenho um Z, enfim. E aí, quanto mais dado eu vá tendo, eu transformo essas incógnitas em um dado que eu conheço. Então, se eu tenho um dado de custo, eu já consigo colocar lá na minha linha de custo na viabilidade, não um achismo, mas já um dado concreto. Mas eu tenho outros pontos da minha equação. Então, eu vou lá na Modelar e pego algumas informações da parte de venda. Então, também o Y lá, que era a venda, eu já substituo por uma constante, por um dado concreto. Tá? E quando a gente começou essa conversa, até a história com a Tático trabalhou na época que o Zé trabalhava em incorporadoras, a gente já trabalhava com ele. Nessas participações em viabilidades, orçamentos, a gente conheceu o Leandro também. E quando a gente começou já no final do ano passado a conversar e ter troca de dados entre as empresas, né, a gente falava dessa questão de como quando só a Tático entrava, a gente ajudava de um lado da equação, mas a gente sabia que tinha problemas do outro lado. Leandro e Zé começaram a falar para a gente, cara, para a gente é a mesma coisa, a gente entra, ajusta ali a questão de venda, faz uma modelagem de um fluxo de caixa muito bom, só que vê que a linha de custo é uma linha tratada de forma simples, a gente precisa do apoio de vocês, tá? Então, a ideia de a gente trazer esses dados foi realmente a gente analisar o problema como um todo. Tá? E a gente colocou o nome desse webinar aqui como tendência, tá? Só que a gente não quis chover no molhado, porque a tendência em si do mercado, eu acho que todo mundo aqui que está assistindo a Tático, e com certeza a Modelar tem um público bem qualificado, todo mundo já sabe que a gente, principalmente no Litoral Norte, a gente está numa competição muito grande, competição entre os concorrentes, que nem o pessoal comentou aqui, competição entre o meu estoque, os meus lançamentos, competição entre cidades, pessoal. A gente trata dois polos como se fossem muitos distintos, Floripa e Itapema, Meia Praia, Porto Belo,
mas a gente está só 50 quilômetros de diferença. Por um investidor, 50 quilômetros muitas vezes não é nada, tá? Então a gente tem muita competição. A gente tem esse nível de incerteza. Eu vi que o Rafael comentou aqui sobre reforma tributária. Fora a reforma tributária, a gente tem um ano bem conturbado, eleição, Copa do Mundo, está todo mundo falando nisso. Com certeza, os 15% ali da Selic, fora uma série de outras situações, está pressionando para que a gente tenha uma mudança na nossa matriz de financiamento. Lá em 2020, região de Itapema, eu nunca tinha visto um banco mesmo entrar, às vezes era um investidor qualificado, talvez um ou outro fundo. Agora, várias obras com fundos de investimento, algumas até com bancos mais tradicionais já entrando na região, e obviamente a falta de mão de obra. Então, assim, a tendência de novos problemas entrarem está chegando, todo ano a gente tem novos problemas, e o que a gente já tem de informação, já tem de certeza, que é aqui do ponto de vista da tática, uma boa certeza no custo, e do ponto de vista da Modelar, uma boa certeza ali na questão de venda e fluxo de caixa, não pode ser mais para ninguém aqui, tá? De novo, uma incógnita. Você já tem que ter isso como certezas na equação de vocês. E aí, esses novos pontos que 2026 está nos trazendo, perfeito, eles são meio incertos e a gente vai ter que tratar eles. Agora, se a gente tiver que tratar todos esses pontos que estão aí na tela e tratar mais ainda como não certeza, né, o nosso custo, qual vai ser o nosso valor de venda e o fluxo de caixa, aí com certeza que nem o pessoal estava brincando ali, vocês vão sair de uma viabilidade para uma inviabilidade. Eu acho... Aproveitando esse... Perdão, Leandro, aproveitando esse ganho do Felipe, a gente vê também que os principais problemas são, além do descasamento entre obras e recebíveis, tem a questão dos altos descontos para preencher as tabelas, né? Muitas vezes as permutas mal estruturadas, lá no início, fechado uma permuta muito mal estruturada, e possivelmente os cronogramas otimistas demais, seja o cronograma físico-financeiro da própria obra, quanto a previsão dessas vendas, né? Então, como que foi projetado para se executar essas vendas? Então, uma gestão eficiente de caixa, ela acaba por toda a análise dessa equação que o Felipe mencionou, a gente chama de uma matriz também, que é o cenário de fluxos, tendo ela como base, conservador e otimista, esses limites claros de permutas e as possibilidades de desconto conforme a negociação, e acredito eu que o fluxo ele funciona como o placar do jogo, né? Então, ele que vai dizer se a gente está ganhando ou perdendo e quando que a gente precisa estar agindo, né? Vai lá, Leandro. Perfeito. Até o Rafael comentou ali, né, sobre a reforma tributária. Acho que esse é um tema que talvez gerasse até um outro webinar, mas eu acho que o ano de 2026 talvez seja um dos principais temas a serem pensados internamente aí dentro das incorporadoras, até porque isso deve afetar o roadmap, né, aquele planejamento estratégico de lançamento de empreendimentos. Eu acho que a própria análise de viabilidade que a gente tem feito já nos últimos tempos, ela já tem considerado, né, o nível de maturidade dos projetos que vão ser lançados para ver se eles vão estar dentro do período limite, onde você consegue lançar esses empreendimentos ainda se beneficiando da regra atual, né? Então, eu acho que, assim, isso não pode de maneira nenhuma ser negligenciado no ano de 2026, porque o que for tomado de decisão de lançamentos, né, ao longo desse ano vai ter um impacto de 2028 para frente, né? Já tem aí um período transitório, mas 2028 para frente ali, 29, né? Isso vai afetar, né, a margem das incorporadoras, a carga tributária ela vai aumentar, ela não vai diminuir, não existe nenhum cenário projetado da reforma tributária em que fica mais barato, né, vai ficar mais caro, né? Se fala muito em parte disso, de repente, virar um repasse, né, no preço, mas eu acho muito complicado que integralmente isso se torne preço, tendo em vista o que a gente já tem visto de competição, de estoque disponível, enfim. E até em um momento, né, onde você talvez tenha empreendimentos que foram lançados numa regra anterior, empreendimentos já posteriores em que
eles vão estar competindo, né? A venda deles vai estar competindo entre si no mercado, sendo que um deles tem uma carga tributária menor do que a do outro. Então, se não pensar nisso esse ano, acho que 2027, 2028 já vai ser tarde demais. A gente sabe que, principalmente ali na região, o tempo de tramitação de documentação, para que você chegue a um ponto de ter um registro, né, para poder ter um benefício do RET, por exemplo, é um tempo longo, né? A gente precisa pensar nisso agora para que a gente tenha um roadmap saudável e também evitar, né, que, de repente, essa ânsia de se beneficiar de algo que tem uma data limite não gere um excesso de passivos, um excesso de obrigações dentro de uma mesma data, né? Poxa, eu vou lançar então agora 10, 11, 20 empreendimentos até 2028 e vou ficar tranquilo depois. Poxa, cuidado, né? Porque quando a gente for fazer a projeção de um fluxo de caixa consolidado, por exemplo, mesmo tratando como empreendimentos separados, você vai ver que você vai ter muitas obrigações acontecendo dentro de uma data muito próxima. Isso daí dá uma sobreposição de exposições de caixa, né? Faz com que você tenha um risco bastante aumentado, a tua taxa interna de retorno vai lá embaixo, enfim, se é que tem, né? Então, queria colocar esse ponto. E um outro ponto que eu comentei, que o José muito bem comentou ali também, é a questão da permuta, né? Então, a gente tem visto essa valorização de valor de metro quadrado não se tornar necessariamente um aumento na margem líquida, né? Mas, poxa, se eu estou vendendo por 20 mil reais o metro quadrado e antes era 10, por que eu não estou ganhando mais dinheiro, né? Além, claro, do que vocês colocaram, né, do custo também ter tido uma curva crescente, mas teoricamente, pelos dados que estão colocados a mercado, você valorizou mais, né, o teu preço do que o teu custo, né? Teoricamente, você deveria ter um aumento da margem, mas não, porque isso acaba sendo absorvido pelo terreno, né, pelo custo das permutas, que muitas vezes eles acabam inviabilizando, né, de uma maneira invisível também, o empreendimento. Então, como você promete uma permuta física, isso acaba entrando no meio de um bolo ali da conta e acaba que a decisão por aceitar uma determinada permuta acaba sendo tomada, enfim, isso gera também um prejuízo no empreendimento. Então, a gente tem visto que esse também é um desafio, né? O custo das permutas aumentou bastante, né? E isso tem feito também, no ano 2025 já foi assim, o ano 2026 eu entendo que é uma tendência também, mas tem feito também alguns projetos eles nascerem já em um limite, assim, onde, cara, não dá para espirrar, né? Não dá para errar em nada, porque se errar, realmente ali já era o lucro, eu vou entregar e vamos para o próximo. Então, acho que essa mentalidade, né, que muitas vezes aconteceu ali para trás, de, poxa, só quero entregar esse, daqui para frente vai ser diferente, ela precisa passar aí por esse processo de profissionalização da gestão, né, para que 2026 tenha uma tendência de mudança nisso. E passa muito por se capacitar internamente as incorporadoras, para que elas possam criar um novo modelo de negócio. A gente estava falando em off antes, né? Eu acho que tem um desafio muito grande dentro do modelo de negócios em que a incorporadora financia diretamente o cliente final. A alavancagem via bancos, né? Você ter acesso a uma linha de crédito como um plano empresário, até um associativo, enfim, coisas que talvez sejam ainda um pouco distantes da realidade das incorporadoras da região, precisam vir para o pipeline estratégico, porque esse é um modelo de negócio onde você tem uma alavancagem positiva, capta dinheiro junto a uma instituição financeira, dentro de uma série de regras, enfim, dentro de uma série de garantias que são necessárias e naturais, mas se você tem um empreendimento de fato saudável, se o produto foi lançado no timing certo, na localização certa, enfim, com os atrativos corretos, você vai ter uma margem positiva, né? Você vai ter uma rentabilidade acima do custo do capital que você tomou, né? Então, isso é uma alavancagem positiva que aumenta a tua TIR. Então, isso precisa ser colocado, acho que ao longo de 2026 também, né? A gente já tem visto um pouco, mas precisa ser colocado de uma maneira um pouco mais natural, esse processo de elevação do nível de governança interno para que você possa ser capaz de olhar para um banco, o banco olhar para você e isso ter o mínimo sentido. Olhar para as suas informações contábeis, né? Não ignorar mais o contador. Eu, como contador de formação, digo, o balanço é super importante, ele não é algo que não serve para nada ou que apura simplesmente o imposto, pelo contrário, né? Se você quer ter acesso a esse tipo de crédito, teu balanço precisa funcionar, ele precisa ser redondo, quem sabe até auditado, né? Para que você possa daí ser atrativo para fundos, para bancos, enfim. Então, a minha visão é que o mercado dessa região, ele precisa acompanhar um pouco desse modelo de funcionamento que você encontra aí em incorporadoras de capital aberto, inclusive, né, e que são modelos de negócio bastante rentáveis, essas informações são públicas, se você acessar, né, as demonstrações financeiras dessas empresas, você vai ver que elas têm margens bastante interessantes, vendendo, enfim, determinados
dos mais variados tickets, então não estou falando só de um alto padrão, de uma Cirela, enfim, acessem essas informações e vocês vão ver que é um modelo de negócio que é diferente do da região, mas que funciona bem e que eu vejo, né, que em algum momento vai ser a rota ali que as incorporadoras vão seguir, tá? Além, claro, de tudo que está listado ali, falta de mão de obra, enfim, questões que a gente tem ali de dificuldade de infraestrutura na região, que eu entendo que estão sendo também direcionadas ali, que vão, ao longo do tempo, sendo cada vez menos uma barreira. Tá? Eu ia complementar e fazer uma leve troca de assuntos. A gente estava muito agora na questão do dinheiro, né? Mas eu acho até, Daniel, se puder trocar um slide ali, que daí já fica na tela, indo aqui para algumas soluções, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, tá? Eu acho que o primeiro ponto, tá, é uma equalização do produto, tanto do ponto de vista venda, quanto do ponto de vista o que eu vou empregar no escopo desse meu produto. O que eu quero dizer com isso? Da parte de custo, a gente viu que a variação entre padrão, quando eu saio do médio, quando eu vou para o alto ou para o luxo, ela é bem significativa. E a gente viu também, que pegando a base ali de 72 obras, quando eu comparo no mesmo padrão, entre médio para médio, entre alto para alto, dos que pior performaram e melhor performaram, a gente também tinha uma diferença significativa. E aí o pessoal da Modeline nos trouxe, tá, que hoje o VGV, a precificação, ela é feita por micro-regiões. Então, a gente trazendo ali para a realidade, principalmente de Balneário e Itapema, a gente sabe, quando a gente está frente-mar, é um preço. Quando a gente está na mesma quadra, mas quadra-mar, não frente-mar, né, é um preço totalmente distinto. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa equalizar esses dois lados já no escopo. Se eu quero posicionar o meu empreendimento como alto padrão, o que de fato é um alto padrão? Será que eu não estou colocando alguns itens que já se caracterizam como luxo e aí eu estou posicionando como alto e estou entregando a mais e isso vai pressionar a minha margem? Quando eu estou entregando no médio, se eu quero sair do alto, fazer um exemplo contrário e reduzir, o que eu tenho que de fato reduzir, tá? Para encaixar de novo o que eu estou vendendo com que eu vou executar, tá? Então, essa é uma primeira dica que a gente daria, antes de sair, às vezes, até fazendo número, enfim, junto, tá, com o departamento comercial, com o departamento de engenharia, com diretoria, fazer essa equalização, tá, de produto, e aí o produto certo vai ter o custo certo e vai ter o preço certo, tá? Então, a gente já sai da meta de uma forma mais redonda. E aí, consequentemente, uma vez que a gente tem a meta, a gente também tem que desenvolver, né, todo um arcabouço aí de governança, de compliance, de gestão, para que a gente consiga atingir essa meta. Então, enquanto do ponto de vista custo, precisa ter, pessoal, desde o início, uma gestão de custo eficaz, tá? Hoje em dia, gestão de custo não é mais só, eu tenho um orçamento, eu sei mais ou menos o quanto que eu executo, eu vou solicitando material na obra. A gente demonstrou para vocês o impacto, né, numa obra real da Tático entre a menor compra do último trimestre de aço e a maior compra na base da Tático. A gente gerou uma variação na casa de 2 milhões, e também esse processo comercial estruturado, que nem eles comentaram, né, às vezes eu estou vendendo a mesma coisa em VGV, mas a minha relação ali, a velocidade de vendas em relação ao meu estoque, piora bastante. Então, de novo, só equalizem desde o início a parte de vendas com a parte de custo e sigam isso na operação, tá? Que com certeza, independente da tendência, dos problemas aí que o mercado gera nos trazer, já é um ponto de partida que vai diferenciar as incorporadoras no mercado. Aproveitando também, então, recapitulando e conectando os pontos, eu vejo que o CUB, ele é uma referência, mas que na realidade o custo real é o que manda, tá? A oferta e a demanda, ela acaba mudando por tipologia, por localização e pelo micromercado, né? E o preço dessas vendas, ele precisa de fato ser defendido pelo seu valor. A questão também de previsibilidade
a previsibilidade ela é um processo, ela não é sorte. Então, muito do que a gente comentou aqui são sobre as nossas bases de dados, o que a gente leva para, de fato, estar executando o nosso planejamento. E o caixa, né? O caixa ele é um termômetro da saúde de qualquer um dos projetos, né? Bom, só para finalizar aqui o raciocínio rapidamente, acho que tem aquela velha frase que fala assim, né? Faturamento não é lucro, importante colocar, faturamento não é lucro, mas redução de custos sim, né? Então, até aproveitando aí para falar, né, do trabalho ali do pessoal da Tático, acho que, e aproveitando para responder a minha visão daquela pergunta ali, né, o que é o maior risco de 2026 hoje? Acho que o maior risco é você não ter controle. Esse é o maior risco, né? Não sei se é o preço, não sei se é o custo, não sei. Eu acho que você não ter o controle é o maior risco, não só de 2026. Já foi no ano passado, no retrasado, no ano que vem vai ser também, né? Então, acho que o momento em que as empresas, elas davam certo sem, de repente, se preocupar num nível de detalhe de profissionalismo, né, de governança, já passou, né? Hoje em dia, as coisas funcionam de uma maneira diferente e isso precisa acontecer o quanto antes. Muito bem, pessoal, muito bem. Acho que estamos chegando aqui ao final aqui do nosso encontro, do nosso webinar, que acredito que a gente tenha passado ali, abordado por todas as frentes, né? Então, que foi, de fato, o nosso objetivo quando a gente estruturou e preparou esse conteúdo, de novo, né? Conectar as pontas, né? Conectar os pontos entre gestão de custos e também gestão comercial, gestão de valores de venda. No final das contas, no fim do dia, é o que a gente acredita que garanta o resultado saudável ali de cada empreendimento. Passando então para avisar que, para quem se inscreveu na landing page, né, amanhã a gente vai encaminhar o link aqui da gravação. Então, quem não teve a oportunidade pode, a partir do link ali, se cadastrar, para que a gente vai enviar ali a gravação de hoje por e-mail. E, dito isso, agradeço a participação aqui do Felipe, meu sócio, agradeço ali o aceite do convite do Zé e do Leandro também. Ficamos aí para uma próxima oportunidade, né? Então, de novo, né, lembrando o recado, se inscreva aí no canal da Tático, se inscreva ali nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. O link está na descrição aqui do vídeo, tanto da Tático quanto da Modelaí. E é isso. Nos vemos na próxima oportunidade. E boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço aí a participação de todo mundo. Tá? Que nem o Danilo comentou no início, a ideia é ser mais recorrente, muito provavelmente vários outros aí com o pessoal da Modelai também, tá? O pessoal já falou de reforma tributária, algo que a gente está olhando bastante, industrialização. A ideia desse primeiro do ano foi pincelar vários pontos e aí abrir um pouco o nível de consciência de todo mundo, e ao longo de 2026 a gente vai tratando cada tema, tá? Com seu devido aí tempo. E mais uma vez, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Boa noite, então, pessoal. Foi uma satisfação muito grande estar presente com todos vocês aqui. Obrigado, Danilo, Felipe, Leandro e todos os que estão presentes na nossa live. Foi uma troca muito rica de assuntos muito importantes, de todas as tendências que vão ditar as regras aí não só para o próximo ano de 2026, e sim o futuro do mercado imobiliário, da construção civil, aqui para o nosso litoral de Santa Catarina. Bom, eu agradeço também, acho que foi uma horinha aí que passou bastante rápido, o tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Acho que tem bastante espaço aí para a gente conversar mais, a gente fica à disposição, eu, o José, né, o pessoal também, caso vocês queiram chamar a gente lá no Instagram, nas redes sociais, vocês têm meu número, né? Mandei ali um lembrete para todos vocês hoje do evento, é o meu número de WhatsApp, então podem me chamar lá, e a gente está à disposição aí para atendê-los, para conversar, para trocar, para aprender com vocês também, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.